Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Vamos iniciar agora uma das primeiras atividades, né, assim, de fato, do Festival Quarentena, que é a oficina de audiodescrição descentralizada na produção audiovisual com Jupira Carvalho. Para iniciar a nossa oficina de hoje, eu vou falar um pouco sobre o que é o Festival Quarentena de Cinema, né, o que se trata essa iniciativa e um pouco da programação que nós teremos durante esses meses de exibição. O Festival Quarentena de Cinema, né, a internet é uma rua possível. E em 2023, o Festival Quarentena escorre por uma das vielas mais criativas, políticas e subversiva do nosso ecossistema artístico, o audiovisual. Diversidade. Sob formato de mostra virtual não competitiva, o Festival Quarentena de Cinema surge para oxigenar o diálogo sobre a produção audiovisual independente no Nordeste, com a seleção de 25 curtas-metragens de diferentes produtores LGBTQIAPN+, sendo 15 do Ceará e 10 de outros estados, do Nordeste, né, no caso. Além de 5 mediadores que irão conduzir o debate semanalmente sobre o circuito independente da região. Mostra. Os curtas podem ir até 40 minutos de exibição, com exibição pelo YouTube no canal do Cine. E no final de semana de cada exibição será realizado um debate com os produtores dos filmes, junto com os mediadores selecionados na proposta, né? Para a acessibilidade do projeto, nós iremos promover a inclusão e possibilitar o festival assistido. Os curtas selecionados receberão legenda para surdos e ensurdecidos. Os debates contarão com tradução em libras e audiodescrição para pessoas cegas ou com baixa visão. Além do conteúdo das redes sociais, apresentar design inclusivo e texto alternativo. Esse edital, Festival Quarentena de Cinema, é um projeto independente realizado pela parceria com o Cine Percepções, contemplado no edital Ceará de Cidadania e Diversidade Cultural 2022. Cultura LGBTQIA+, promovido pela Secretaria de Cultura do Estado de Ceará, SECUT-CE. Então, gente, em resumão, o Festival Quarentena, ele vai selecionar 25 curtas, né? Curta-metragem de realizadores aqui do Nordeste, focado na galera LGBTQIAPN+. E para a gente dar início ao processo, né, eu vou começar a minha audiodescrição aqui, eu acho que a Jupira já pode ficar dando umas olhadinhas como é que a gente faz e depois dar seus toques. Eu me chamo Tamires Coimbra, ou então Gato, sou uma pessoa não binária, ela, elo, tenho pele parda, estou com cabelos pretos, franja partida ao meio, meus olhos são pequenos amendoados, meu nariz é médio, minha boca é pequena, estou usando um vestido, blusa, azul marinho, com corações de diversas cores, entre eles verde, laranja, azul, rosa, e acho que é isso. Gente, vou apresentar a vocês Jupira Carvalho, que é a nossa facilitadora da tarde. É uma honra recebê-la. Eu escuto só a sua voz aí nos offs, nas audiodescrições da vida, e agora estou tendo o prazer de conhecê-la pessoalmente, assim, no virtual, né? Através da telinha. Então, gente, a Jupira Carvalho, é uma artista travesti, compelida a compartilhar sua experiência na arte através da linguagem teatral, circense, da performance e do audiovisual desde 2014. Graduanda em teatro na UFC, Jupira trabalha na área da produção cultural e audiodescrição, onde já atuou em trabalhos como a série Manhãs de Setembro, disponível no Prime Video, plataforma de streamer da Amazon, chiquérrima. Então, gente, obrigada por estarem aqui, né? A gente compartilhar esse momento, visto que a acessibilidade está longe de ser algo só para constar em edital, ela está na nossa vivência, está no nosso cotidiano, e é importante a gente
trazer essa pauta para o cotidiano, né? Assim, para o nosso cotidiano de fato. Obrigada, Jupira. Com você a palavra. E aí, gente, boa tarde. Todos que estão aqui presentes da equipe, as pessoas que se inscreveram, né, através do formulário, né. Vou só operacionalizar aqui o nosso encontro, para que a gente possa ter uma fruição melhor, né. Meu nome é Jupira Carvalho, sou uma travesti, de pele branca, de cabelos encaracolados, castanhos, com pontas louras, uso óculos meio vintage, ovais, tô com piercing na boca, uso uma blusa preta de manga longa, o tecido é uma espécie de veludo, né? Atrás de mim tem uma parede cinza, ao lado direito da imagem tem uma tomada, todas preenchidas, né? Então são 3 espaços, né? Todas estão preenchidas e estou só sentado num sofá turquesa azul. Também eles começou a fazer uma autodescrição, né, que é um recurso que a gente tem hoje difundido, principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente não tinha o entendimento de como as nossas atividades, né, que a gente continua fazendo as atividades, né, e a gente não tinha essa dimensão de quais eram os públicos que estavam acessando, né, essas atividades. Então, a autodescrição, ela surge para fornecer essas informações sobre a gente para as pessoas que têm alguma deficiência visual ou têm baixa visão, né? E aí, quando a gente está numa reunião e num encontro desse, a gente democratiza a nossa imagem para essas pessoas que não conseguem ver ou que veem com dificuldade. E aí, desde já, antes de começar a dar o texto e falar aqui sobre esse momento, que a gente está aqui todas juntas, juntos, eu queria pedir a vocês que nós fizéssemos, né, cada um de nós fizéssemos uma espécie de autodescrição, né? Não existe exatamente uma regra para isso, a gente vai se autodescrevendo, inclusive nessa autodescrição a gente pode pincelar aspectos da nossa própria personalidade, né? Entendendo que a personalidade ela também é imagética, né? Ela constrói uma imagem nas pessoas, então a gente pode pensar que a nossa autodescrição, para além do que está sendo visto aqui, né, por nós, pessoas videntes, pode ser também algo que pode falar também sobre a nossa personalidade, assim, né? Eu acho interessante juntar esses dois jogos, né, de apresentação de si. A imagem que você projeta no mundo e o que você projeta também enquanto personalidade. Aí eu queria que a gente fizesse uma autodescrição nossa, né? E aí algumas orientações, né, diante disso, que a gente faça do que está sendo primeiramente de nós, assim, de cima para baixo, né? A gente vai descendo essa imagem como se fosse uma espécie de laser que vai atravessando assim a gente. E também a gente descreve o espaço que está ao nosso redor, né? A parede, as cores, tudo isso é importante, né? E aí eu vou falar por que é importante também descrever as cores na audiodescrição, né? A gente, através de alguns relatos, né, de pessoas cegas ou com baixa visão, principalmente pessoas cegas que nasceram cegas, né? A gente percebe que não há um entendimento consonante entre as pessoas que veem e as pessoas que não veem sobre cores, né? Mas para além de cores, enquanto aspectos físicos, né? Tipo, da cor de uma cor, tem também o significado que tem por trás dela. Então é importante também a gente falar sobre cor, sobre gênero também, né? O gênero não é dado. Quando eu falo que eu sou uma mulher, isso não consegue abranger a pluralidade de gêneros que a gente tem hoje. Então, é importante dizer se somos mulheres cis, se somos mulheres trans, mulheres não binárias, ou homens cis, homens trans, homens não binários, enfim. Também é importante que a gente descreva nesse sentido. E aí eu queria que vocês se apresentassem como um exercício mesmo, já de antemão, para que a gente possa já partir dessa acessibilidade, né? Fique à vontade. Pode ser, Lohana. Vocês me ouvem bem? Perfeito. Sim. Pronto. Eu me chamo Lohana Feitosa,
Eu sou natural de Ipu, Ceará. Moro aqui, sou moradora de Ipu atualmente. Sou uma mulher branca, da pele clara. Sou uma mulher bissexual. Tenho os cabelos loiros e lisos. Estou com o cabelo preso num coque, segurado por uma piranha, uma presilha rosa. Tenho as sobrancelhas claras e um piercing na sobrancelha. Uso um óculos marrom quadrado. Tenho 2 piercings no nariz. Estou usando fone de ouvido. Visto uma blusa laranja. E atrás de mim tem uma parede amarela. E é um prazer estar aqui. Bom, boa tarde. Eu me chamo Lília, né? Sou uma mulher preta. Uso óculos prata. Estou com os cabelos amarrados no coque. Tenho cabelos cacheados também pretos. Estou com um top amarelo. Atrás de mim tem 2 portas. A porta do meu quarto e a porta de entrada da minha casa. E um ventilador. Sou uma mulher cis, assexual. Acho que é isso. Bom, boa tarde, povo. Meu nome é Omabs, eu sou de Tamboril. Bom, estou numa sala que tem uma parede. É creme, mas por conta da luz, agora ela está um pouco. Não sei descrever. É um creme onde está explodindo um pouco o brilho. Eu estou com o cabelo preso, tenho olhos e boca grandes, tenho as sobrancelhas um pouco arqueadas. A cor da minha pele Bom, eu sou mestiça, então eu sou preta, mas com pele clara. Bom, mediana, na verdade, né? Porque também depende muito. E, bom, estou num sofá, na ponta de um sofá, usando um casaco azul escuro. O que mais era? Personalidade. Bom, eu tenho interesses em questões indígenas, estou fazendo um curso de teatro, tenho interesse no audiovisual. E a audiodescrição é algo que tem me provocado muito e eu não sei como fazer, embora já tenha visto algumas coisas, mas na hora de fazer, aí eu fico, não consigo. Então, sou uma pessoa de gênero fluido e aceito todos os pronomes. Deu para ouvir bem? Olá, boa tarde. Vocês me escutam? Vou botar o meu celular para gravar minha voz, porque não estou gravando ela pelo programa. Olá, me chamo Isma, me identifico como uma pessoa não binária, sou uma pessoa branca, tenho um cabelo preto, ondulado, a altura do peito, assim, só para um lado, o peito só para um lado, tá solto. Tenho a sobrancelha preta grossa. Tô com uma blusa branca de botão abotoada até o pescoço, bem estudante RBD, assim, com a gravatinha. Numa sala toda branca, é um quarto todo branco. Do meu lado esquerdo, no fundo, tem uma porta de madeira marrom e caramelo. E do meu lado direito tem uma janela na parede também atrás. Uma janela de madeira, marronzada e velha, assim, quebrada. Tudo quebrada a porta.
Lá atrás tem um quadro de umas flores azuis. Eu acho que não dá para ver daqui. E é isso. Oi, gente. Boa tarde a todos. Sou Carlos Filho, resido aqui em Camusim, litoral oeste do Ceará. Sou homem, cis, gay, visto uma regata preta. Tem aqui uma escrita que diz fake amor, em detalhes amarelo, rosa, azul e vermelho. Atrás de mim tem uma parede amarela. Tem um cavanhaque. Não, acho que é isso. Acho que é isso. Ó, o filho. Ai, Ó, Raul. Saudade, amigo. Maravilha, gente. É isso. Vou aqui projeto. Eu não vou ficar vendo a tela aqui do chat. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês utilizem o microfone, enfim, interrompam. Fiquem à vontade em relação a isso. Ok? Pronto. Então, Pronto, aqui, acessibilidade. Então, acho que a primeira coisa que a gente deve falar, né, eu vou começar falando sobre onde a audiodescrição está inserida e o contexto político também, né? É importante a gente entender isso antes de falar de audiodescrição, porque tudo isso aqui que a gente está construindo agora, né, foi uma conquista, né? Foram pautas, assim, durante anos levantadas por essa população, né, com deficiência. E aí essas leis vêm, essas políticas são construídas a partir desses questionamentos e desses diálogos com essa população. Então, as coisas, a gente precisa entender um pouco isso, de como as coisas elas não são dadas, elas são conquistadas, e de como isso reverbera, inclusive, nesse encontro que a gente está aqui, né? Esse encontro só foi possível, né, através de uma cláusula, na verdade, no edital, em que falava que todo projeto precisa ter uma ação de acessibilidade inclusa, né? Então, assim, a partir do momento que um edital exige que tenha essa ação, esse recurso acessível, seja qual for, aí o proponente tem que colocar explicitado no projeto qual é o recurso que ele vai utilizar a partir da sua linguagem, né? Por exemplo, cinema utiliza muito o recurso da legendagem, né? E da audiodescrição, mas outras linguagens utilizam outros recursos, né? Como janela de Libras, enfim. E aí a gente precisa entender que isso aqui também não é uma coisa que foi uma... É também uma conexão com essa política, né, de entender a importância disso, a importância da acessibilidade dos projetos, mas também ela não é uma ação espontânea, no sentido de que, eu vou destinar um dinheiro que iria para uma pessoa, sei lá, para um realizador de cinema, para uma equipe técnica ligada diretamente nesse caso do cinema, né, ao filme, né, como roteirista, como isso, mas, enfim, não tem essa espontaneidade de destinar esse valor para uma equipe que está pensando na acessibilidade, né? Ela é lei, né, inclusive, e não é simplesmente uma questão de brilho, assim, vou abrilhantar essa obra, mas também eu vou cumprir uma lei que existe, né? E essa lei, né, como eu coloquei aqui, a 10.098/00. A 10.048/00, que é a que está antes aqui no slide, ela fala muito mais a respeito de espaços físicos, né? De como tornar acessível um espaço físico, né? Obstáculos que impedem essa população de acessar fisicamente o espaço, né? E aí, eu estou falando de uma população
né, que hoje no Brasil, né, 24% dos brasileiros se reconhecem enquanto pessoa com deficiência. Inclusive, esse é o termo que a gente tem que utilizar ao falar sobre essa população, né? Se a gente falar pessoas deficientes, a gente está retrocedendo o sentido, né, que foi conquistado recentemente. Esse termo PCD foi recentemente instaurado no vocabulário, né? Porque não são pessoas deficientes, né? Não é uma pessoa que nasce deficiente, é uma pessoa que nasce com essa deficiência, é uma relação que ela tem com esse corpo, né? Ou nasce, ou, enfim, se torna, seja por questões, enfim, do acaso de algum acidente, enfim, ou seja por uma questão de velhice, que o corpo vai perdendo seus atributos, né? Enfim, se modificando, e aí vai se reconhecendo enquanto pessoa com deficiência, né? E aí esse dado que está aqui colocado, ele engloba tanto essas pessoas que nasceram com a deficiência, como pessoas que se tornaram, que adquiriram alguma deficiência ao longo da vida por motivos diversos, né? E esses 24% de pessoas, né, são 45 milhões de brasileiros, né, que se reconhecem com deficiência, né? E aí desses 45 milhões, a gente tem pessoas com deficiência física, visual, auditiva e tal, enfim. Tem várias outras, engloba todos esses aspectos, né, que a gente tem hoje, né? E 37%, né, dessas pessoas têm alguma deficiência visual. Inclusive, essa porcentagem de pessoas com deficiência visual, ela é a maior, né, dentro das deficiências, né, que existem hoje. E aí, quando a gente percebe esses dados, percebe esses números, a gente percebe também a necessidade de leis e de artigos que permitem que essa população ela seja atendida com dignidade. Inclusive, a lei ela regulamenta isso, né? Justamente para que as obras, para que os lugares, para que a sociedade ela possa permitir a participação social da pessoa com deficiência, né? Inclusive a fruição dela e o exercício do direito dela, né? De se movimentar, de se expressar, de ter acesso à obra, de se comunicar, enfim. Então, essas leis, elas descem, são leis federais, então elas descem no Estado brasileiro para que os estados eles pensem como articular essas leis nesse espaço, né? Inclusive, o edital surge, né? Tem uma grande conexão com o que vem de cima, né? Que é justamente para pensar como é que essa informação, como é que essa comunicação, como é que essa obra, como é que essa arte, ela seja acessível para as pessoas com deficiência, né? Com mobilidade reduzida, né? E aí, como é que faz com que qualquer entrave, qualquer obstáculo que limite seja diluído, né? Minimamente diluído, né? Se não for 100%, mas alguma coisa aconteça ali para que a pessoa não seja lesada, de algum modo, porque aquela obra ela não é acessível, né? E aí a gente está falando, assim, tipo assim, de 46 milhões de pessoas, né? São muitas pessoas, né? Que precisam desse recurso, né? Que esse recurso que não é uma satisfação que o Estado tem que dar, mas é um direito, né? É um direito. É importante sempre pensar que a acessibilidade é um direito, né? Não é um brilho em cima do que está acontecendo, da atividade que está acontecendo. E quando a gente pede esse direito, a gente está cometendo uma violação, né? Está cometendo um crime, né? E é interessante assim a gente trazer essa lei, assim, esse recurso, assim, justamente para legitimar, né? É óbvio que dá para se questionar as leis, inclusive tem muitas leis que antigamente elas lesavam algumas pessoas mais do que ajudavam, mas hoje em dia quando a gente tem essas conquistas, quando a gente adentra esses espaços, né, de legislação, a gente meio que traz ela à tona para que não sejam cometidos mais crimes, né? É importante a gente entender, inclusive, para ir em defesa disso, né? E aí, junto a isso, né, a essas leis, a gente tem um Plano Nacional de Cultura, né, que é o conjunto de princípios, objetivos, diretrizes, estratégias e metas que devem orientar o poder público na formação de políticas culturais, né? Então, assim, essas metas que tem aqui que eu coloquei, 21, 27, 28, 30, 40, 43 e 44, ela está falando diretamente ou indiretamente a linguagem do cinema, né?
Por exemplo, a última meta que a gente tem é que, por exemplo, essa meta 21, a primeira meta, é que 150 filmes brasileiros de longa-metragem sejam lançados no cinema. E aí tem quantidade de público, as outras 27, 28, 27, 28, 30, né, elas falam sobre aumentar a quantidade de pessoas que frequentam esses espaços, né, que frequentam o cinema, né, que frequentem centros culturais, museus, né, circo, dança, tudo. Então, para além de uma meta de aumentar a quantidade de obras que circulam nesses espaços, tem metas também para aumentar a quantidade de pessoas que frequentam esses espaços, né? E aí são várias ações pensadas, por exemplo, a meta 40, a ação dela, a meta dela é disponibilizar na internet conteúdos, assim, que sejam de domínio público, né? E aí tem vários sites, né, no Centro Técnico de Audiovisual, Cinemateca Brasileira, Acervo Iconográfico, que são sites que estão ligados diretamente ao governo, né? Então, que aumentem essas obras também acessíveis ao público e gratuito, né? E a meta 29, que é radical, assim, no sentido de acessibilidade, que é colocar 100% das bibliotecas públicas, museus, cinemas, teatros, arquivos públicos e centros culturais que atendam os requisitos legais de acessibilidade, né? Na empresa que eu trabalho, né, na OS que eu trabalho, que é o Mirante, e no Mirante tem essa organização de vários equipamentos culturais, e eu sou da Pinacoteca, eu trabalho na Pinacoteca do Ceará, nós temos o cargo lá de supervisão de acessibilidade, que é com o Vinícius Chefe, que está à frente desse cargo. O que é que ele está pensando dentro da instituição? Ele está pensando de como tornar a Pinacoteca acessível à população com deficiência, né? E aí engloba todas as deficiências, né? Eu estou falando de acesso físico ao espaço, eu estou falando de acesso às obras que estão lá, eu estou falando de acesso à linguagem, inclusive das pessoas, né, que quando chegam e querem se comunicar, como se comunica dentro daquele espaço. Existe alguém que fala Libras, por exemplo, para uma pessoa que é surda ou ensurdecide? Existe isso? Existe uma pessoa que esteja? Enfim, nesse lugar existe. Nesse lugar nós temos intérpretes de Libras contratados via CLT, para que caso esse público chegue no espaço, seja atendido, né? Assim como uma pessoa que ouve e que enxerga pode ser também atendido, né? E aí, quando vai algumas obras, né? Algumas obras lá estão algo descritas, né? Tem Libras, tem vários recursos que a gente pode permitir que essas pessoas acessem, né? Por exemplo, nós temos o mapa tátil, né? Que através do toque a gente tem a dimensão do prédio, né? Inclusive das exposições. A gente tem um piso tátil. O piso tátil é um percurso, né, que a gente consegue ver algumas calçadas, a gente consegue ver em alguns espaços culturais, né? A gente consegue ver aquelas bolinhas no chão, né? É justamente para a pessoa com deficiência, né, com baixa visão, ela possa ter acesso a alguns espaços, né, sem precisar estar sempre assistido por uma pessoa, né? Então, para além... Então, assim, essa acessibilidade hoje, que sempre está em atualização, assim como todas as outras esferas da sociedade, ela está trazendo um pensamento de autonomia para essas pessoas, né? Como é que essas pessoas, elas por elas mesmas, podem acessar a obra, né? Podem acessar os espaços, né? Que nem sempre seja necessário uma pessoa lá assistindo aquela pessoa e mediando a relação dela com alguma coisa, né? Então, assim, todas as bibliotecas públicas, museus, cinemas, teatros e arquivos públicos e centros culturais, eles têm que ter um projeto de acessibilidade incluso na arquitetura e na fruição dos conteúdos que são gerados ali, da programação, né? E se a gente não vê isso, né, nós, pessoas videntes, nós, pessoas que não se reconhecem enquanto pessoa com deficiência, a gente vê isso, a gente pode denunciar, né? A gente denuncia, a gente precisa denunciar esses espaços, né? Denunciar no sentido de não estragar o lugar que é, mas denunciar no sentido de aprimorar aquele lugar para as pessoas acessarem, né? Jupira, eu queria só fazer uma fala, isso que você está falando, né? Eu percebi esse aumento de acessibilidade
com a Lei Aldir Blanc, né, que muito da Lei Aldir Blanc fez esse incentivo, né, de incluir a acessibilidade nos projetos, como obrigatório, inclusive. E foi de sua importância. Tanto assim, eu sou uma pessoa que tem miopia, eu tenho quase 5 graus de miopia em cada olho. Sim. E quando eu estou sem o recurso da lente ou do óculos, eu não tenho certos acessos, né? Por exemplo, uma exposição. Então, até mesmo quem tem esses pequenos graus de deficiência, né? O recurso da acessibilidade te proporciona uma outra experiência, a coisa, né? E veio muito isso durante a pandemia. Assim, na pandemia, basicamente você de cara com telas e telas, o visual muito presente. E esse recurso da acessibilidade era praticamente indispensável para qualquer projeto. E o que eu tenho observado foi isso que tu colocou, de formação de público. Recentemente, eu estava fazendo parte de um projeto na Toca da Matraca, que era uma exposição em artes visuais. E tinha uma pessoa, intérpretes de Libras, né? E aí você, às vezes, pode até pensar, nossa, eu vou incluir esse recurso de acessibilidade, mas não vai ter ninguém. Ninguém vai ao evento porque não é acessível às pessoas, né? Com esse hábito de inserir sempre a acessibilidade nos eventos, as pessoas vão comparecer, que foi o que aconteceu nessa exposição na Toca da Matraca. Eu fui surpreendida, né? Não era para ter sido surpreendida, mas foi uma surpresa ter visto num ambiente que geralmente não é frequentado por pessoas PCDs, 2 pessoas com deficiência auditiva usufruindo do recurso da Libras, né? Assim, então, coloca o seu trabalho num outro lugar, assim, você forma público de verdade e humaniza as pessoas, né? Tipo, essas pessoas também têm o direito à arte, à cultura, aquilo que você está produzindo. E não era para ser interpretado como um favor, muito menos interpretado como um gasto de recurso, né? Você tendo esse cuidado com o seu trabalho também, para que o seu trabalho atinja outros públicos e esse público possa usufruir da arte como qualquer outra pessoa também. Total. Por exemplo, eu coloquei aqui esse dado de 45 milhões de brasileiros. Aí a gente pensa, nos lugares que eu frequento, por exemplo, não vejo uma pessoa cega. Não vejo uma pessoa com deficiência auditiva. É óbvio que nem sempre vai estar visível, né? Assim, pessoa com deficiência física, né? Ela é mais visível. Dá para ver que, né, é mais nítido que a pessoa que está ali tem uma deficiência, né? Mas, assim, a gente pode ficar até pensando, cadê esses 45 milhões de brasileiros? Cadê esses 24% da população que não está nos espaços que eu frequento? É por causa justamente dessa cultura de não permitir, através de ferramentas, que esse público acesse, né? Então, já é pronto para esse público, essa população, que eles vão nos lugares e não vai ter. Não vão conseguir acessar o lugar, não desperta interesse, não desperta desejo. Então, eu não vou construir uma relação. Eu vou, só não vou. Né? Eu vou ficar em casa, vou ali, vou meio que continuar naquele meu lugar. Então, assim, a formação de público é super importante. Tanto pelo próprio equipamento, que com o tempo vai caindo, né, nesse lugar de ali tem a acessibilidade, então ali eu posso ir. Como também de pontes, né, de pontes institucionais, né, tipo de como é que a instituição ela cria pontes com outros lugares, né, inclusive nós temos temos uma secretaria, temos órgãos que atendem uma população com deficiência. E como é que as instituições e equipamentos eles podem se conectar com esses órgãos para que esse público seja trazido, né? E aí a gente está pensando em formação de público, né? Diretamente. E aí é super importante também, atrelado a isso, um projeto que pense em formação de público, né? Pronto. E aí, dentro dessa acessibilidade, a gente aqui, né, vai falar sobre a audiodescrição. Esse é o símbolo da AD, né? Então, quando a gente vê esse símbolo em alguns lugares, a gente vê que naquele lugar tem audiodescrição, em algum lugar, né? A intenção é que seja 100%, né? Mas dificilmente a gente vai conseguir, dentro da realidade que nós temos hoje,
um equipamento ou obras inteiramente acessíveis, né? Ou pessoas qualificadas que possam fazer desse recurso o mais refinado possível para que a pessoa acesse de maneira mais holística e mais completa, né, a coisa, né? Estou falando a coisa, assim, mas é só porque é difícil nomear, que são muitas ferramentas, né? E são muitos objetos, e são muitas coisas que podem se tornarem acessíveis, né? E a audiodescrição, né, é isso, a audiodescrição é essa tradução, né? Essa tradução da imagem em palavras, né? E aí, quando eu falo assim com tradução intersemiótica, né, a gente vai pegar, no caso do cinema, né, a imagem e o que está sendo construído ali em vários sentidos amplos, né, inclusive suas interpretações, suas possibilidades de interpretações que ele dispara, né, e como é que pega, que é através da imagem. A imagem tem eu queria falar fascismo, mas não é essa palavra, mas ela é inteira, assim, ela chega em você ali como um imperativo. A imagem é a imagem, é uma linguagem da imagem, né? Então, ela tem todo um complexo de significados, de significantes, de disparadores de interpretações, enfim, que é pela imagem, né? Majoritariamente. Claro que tem outras camadas, tem o texto, tem o som, mas a imagem, ela constrói muita coisa, né? E de como é que a audiodescrição, ela pega dessa imagem que está sendo posto, que está posto ali, e consegue trazer em palavras, né, e se tornar acessível para as pessoas com deficiência visual. Então, a audiodescrição é uma locução, né, adicional dentro do roteiro, que também é roteirizada, a audiodescrição ela é roteirizada. Ela vai descrever as ações, que ela vai descrever a linguagem corporal, os estados emocionais, a ambientação, tudo que está sendo jogado ali, né? E aí, nesse lugar da audiodescrição, nós temos as funções, né? As funções, como é que se faz a audiodescrição? Quem são as pessoas que fazem? Quais são as funções delas, né? Dentro do projeto de audiodescrição, né? A princípio de tudo, assim, a gente vai ter uma pessoa que escreve, que é o roteirista, no caso. E essa pessoa que escreve, ela precisa ter um entendimento da linguagem que ela está querendo audiodescrever, da obra, inclusive estética e poética, né? Não é só um conhecimento, assim, ela precisa adentrar mesmo a linguagem, que a gente vai falar mais na frente, porque é necessário adentrar a linguagem, né? Inclusive para a própria audiodescrição, né? E vai escrever esse texto, né? Vai escrever bem direitinho, dá o tempo em que a palavra entra dentro da imagem. Então, nesse roteiro, é importante que esse roteiro ele seja uma conexão direta com o roteiro da obra, do filme, da série, do documentário, seja, enfim, que seja uma conexão direta. A pessoa precisa se conectar com o roteiro, né? E aí a gente vai ter o consultor, que é justamente para discutir algumas questões que a obra, em relação a poéticas e estéticas, levanta. Por exemplo, no Manhã de Setembro, que eu fiz, na segunda temporada, eu fui como locução, mas também fui como consultora desse projeto. Eu fui como consultora para analisar e poder mudar as palavras e as designações, porque é um filme, uma série, não sei se todo mundo já assistiu, da Prime Video, que é basicamente a história de Cassandra, que é uma mulher trans que é interpretada pela Lynne, Motogirl, que aí está vivendo uma situação ali com um cara, enfim, num contexto de precariedade, de vida que é muito paulista, assim, né? Ela tá querendo sobreviver, mas ela é artista e conhece esse cara que tem toda uma relação ali. Aí, tal hora aparece uma criança que é filho dela, aí começa a abalar ela, enfim. Ela tem outras pessoas trans no elenco também, né? Homens trans, mulheres trans, além da Quebrada também tá nessa série. Então, eu entrei nesse projeto como consultora para justamente pensar as designações que a audiodescrição davam a essas pessoas, a esses corpos, né? Qual era o correto? Como se nomeava esses corpos? Como se falava sobre eles, né?
né, para além de um aspecto técnico, né, no sentido de que isso também é técnico, na verdade, mas para além do aspecto técnico de como fazer a coisa, era também como, sabe, lidar com essas pessoas, esses corpos que estavam dentro desse projeto. Aí tem a locução, né, a locução que é a voz, que vai falar esse roteiro, e tem um editor, montador, que não é a própria equipe do filme, é uma equipe de fora que vai montar em cima da obra, né, do filme. Então, tudo isso aqui, com exceção de editor, montador, eu faço, né, esse roteiro, consultoria, locução, e a edição, a montagem, eu faço geralmente com o Briar. Não sei se vocês conhecem, que é um artista de Camusim, se alguém... Acho que é Camusim, é do interior, mas ele mora aqui em Fortaleza, enfim, é um artista da música, né? E do cinema também. Então, ele me ajuda nessa edição, nessa montagem, né? Que não é só encaixar esse texto na obra, mas também como é que outros recursos sonoros podem aprimorar essa audiodescrição. Aí depois eu vou mostrar para vocês como é feito isso, assim, mais na frente. E aí, nessa linguagem, né, que a gente vai construir nessa audiodescrição, a gente precisa ter uma linguagem simples, né, uma linguagem objetiva, simples, né? Simples no sentido das palavras que a gente vai utilizar, nada tão complexo, utilizar termos tão elaborados e complexos, assim, porque a gente está pensando num grande público e esse público precisa acessar, então se a gente não tornar também essas palavras acessíveis, a gente não vai conseguir, através das palavras, fazer um trabalho bacana, né? Que seja sucinto, né? É importante que isso seja sucinto, porque ali a audiodescrição vai competir com som, competir não, mas vai compor com som, com a voz da pessoa, com os diálogos, com tudo. Então, é preciso que essa audiodescrição ela seja sucinta, né? Vívida, né? Vívida e imaginativa. É importante que sempre seja uma linguagem que traga imagens, né? Linguagem de imagens, porque é isso que a gente está tentando fazer através da palavra. Pegar uma imagem e através de uma imagem, né? E trazer para uma palavra imagem, né? Palavra que pode ser imagem. E é uma palavra imagem que se conecta diretamente à poética e à estética da produção. Não adianta eu trazer uma linguagem, uma palavra, tudo isso sem que seja conectado ao universo que a obra propõe, né? Se for infantil, é um modo de falar esse texto, né? Se for uma série basicamente sobre pessoas trans e travestis, é importante que seja uma pessoa trans e travesti como locução, né, dessa obra, né? Assim como pessoas pretas, enfim, seja uma pessoa preta também fazendo a locução. É interessante que a gente pense assim, né, essas questões de gênero, de raça, né, para que seja conectada diretamente ao que a obra propõe, seja poética, estética, ainda eu falaria mais político, assim, né, porque é um posicionamento político trazer, por exemplo, uma mulher trans, uma travesti para audiodescrever uma obra que só fala pessoas trans e travestis, assim. É difícil, né? É estranho você ver uma pessoa cis se colocando nesse lugar, né? E aí, a gente precisa, em relação a isso, entender das palavras, como é que a gente vai utilizar as palavras na audiodescrição, né? Agora é mais técnico, né? Assim, tipo, como fazer, tipo, passo a passo, né? Eu vou jogar assim de um modo mais panorâmico, alguns fundamentos, né? Tipo, não fundamentos, mas orientações. Algumas orientações de como a gente deve escrever, de como a gente deve falar, como é que a gente deve fazer essa audiodescrição, né? E aí, tipo, não vai dar para complexificar cada coisa, mas eu vou dar uma passada por cima para a gente ter um entendimento mais geral do que é a coisa, né? A primeira coisa, assim, que a gente precisa se atentar na linguagem, né? Que é o uso dos adjetivos, né? Esses adjetivos devem, né, expressar o estado de humor e de emoções das personagens, né? Sem uma valoração subjetiva da pessoa, do áudio do escritor, né? A gente tem que escrever tal qual como é a coisa, né? E as cores nesses adjetivos é importante que também sejam minha câmera parou, foi, gente? Porque desligou aqui. A luz? Pra mim, sim. Parou, tá só a sua voz agora. Peraí.
Pronto, parou do nada, que estranho, né? Vale, que estranho. Ela tá apresentando tipo umas falhas, não sei se é só aqui. Mas Já estava tipo com uma interferência na sua imagem. A voz está perfeita, mas antes de desligar, já estava com uma interferência na imagem. Entendi. Esse notebook é problemático. Mas, enfim. E aí, dentro desses adjetivos, né, para além, para além do estado de humor, de emoções, é importante que a gente também traga umas cores, né? Porque as cores realmente é isso. Para as pessoas que adquiriram a deficiência com o tempo, elas têm a memória das cores. Então, quando a gente descrever uma cor, ela vai lembrar da cor como era a cor na cabeça, na memória, né? E para as pessoas que já nasceram com deficiência visual, existe toda uma atribuição de significados em relação às cores, né? Uma cor vermelha tem todo um atributo ali relacionado a ela, né? Azul, verde, né? Então, para além da gente falar sobre cores enquanto um aspecto visual, a gente também fala sobre as cores, um aspecto do significado, principalmente em relação à nossa cultura, né? Geralmente fala sobre o vermelho em relação à paixão, o azul, cor do céu, que traz calmaria, né? Então, é importante que a gente traga as cores, né? Os usos dos advérbios, né? Por exemplo, ele saltita alegremente, né? Balança os ombros com desdém, anda de um lado para o outro com uma certa preocupação, sabe? Isso é importante também que a gente traga, assim, né? As ações também é importante que a gente traga também, né? Usar verbos bem específicos, assim, pular, saltar, ele salta, ele pula, ele anda, ele corre, ele vai, sabe? Tipo, como é que a gente utiliza esses verbos de ações também? É super importante também a gente trazer isso também para o AD. Em relação ao tempo verbal, a gente não, é difícil, assim, antecipar demais ou falar sobre o que já passou. A gente sempre vai tentar construir uma audiodescrição que seja no presente indicativo, né? Justamente para pegar a fluidez da imagem, a fluidez das imagens, né? Para a fluidez do texto audiodescrito, né? Então, basicamente, a gente vai descrevendo basicamente no tempo em que acontece. Seja 1 segundo antes, 2 segundos antes, ou 1 segundo depois, assim, ou durante, se for o caso. O que é perfeito seria durante, se fosse possível, durante. Assim que a ação vai acontecendo, a gente vai descrevendo as imagens, né? Mas, às vezes, não é possível, porque tem um diálogo ali que é importante também. Então, se a audiodescrição sobrepor o diálogo, vai ter uma perda aí, né? Ou se tiver uma música, um áudio, assim, um negócio ali que seja importante para a obra. Por isso que a gente precisa estar atento. A gente precisa ver a obra, a gente precisa estar atento ali. Porque a gente precisa ter a importância disso, né? Seria mais interessante ainda se fosse possível o diálogo com o diretor ou a diretora. Sei lá, se fosse possível. Mas, às vezes, não é possível. Então, você vai ter que catar ali e vai ter que se basear nessas orientações básicas, assim, né? Que é nesse tempo, né? Mas às vezes é possível o sacrifício também, né? Ali naquela camada, assim, a audiodescrição, para tornar, assim, é uma disputa, não é uma disputa no sentido de competição, mas é uma disputa ali, para tornar a obra acessível, né? Porque às vezes não, quase sempre as obras não são pensadas no público com deficiência visual, né? Elas acontecem independente de serem pensadas nesse público. Elas simplesmente acontecem porque, enfim, nós somos em si mesmados, né? A gente constrói sobre nós mesmos, trazem nossas experiências de vida, nossas trajetórias, nossas características para a obra. Então, assim, dificilmente a gente vai pensar nesse público. Então, quando a obra vem, ela não está pensada nesse público. A gente vai precisar, através desse recurso, tornar ela acessível, né? E às vezes não tem espaço mesmo. Já fiz trabalho que não teve espaço de uma coisa para outra e que eu precisei conversar com a direção para falar assim, olha, vai sobrepor. Tipo, eu preciso que sobreponha para que seja acessível. E aí, tem algum problema? Aí, olha, não, pode ficar à vontade. Geralmente me deixaram à vontade, né? Em relação a isso, né? E quanto à estruturação do período, por exemplo, que é isso que eu estou falando, né? Vem
geralmente é entre diálogos, né? Sucinto, e a gente evita algumas coisas, assim, né? Tipo, a gente evita gíria, por exemplo. É interessante evitar a gíria nesse sentido, porque as gírias, elas remetem a um contexto muito específico, né? De território, né? Geralmente de uma classe social. Então, como é que a gente, ao mesmo tempo, se a obra é uma obra da favela, como é que a gente também utiliza... Por isso que eu fico pensando, assim, né? Refletindo sobre isso. Ao mesmo tempo que a obra é da favela e tem uma linguagem toda ali, o trabalho é todo na linguagem da favela, como é que a audiodescrição entra ali dentro dessa linguagem? Para atender quem, assim? Tipo, é bom pensar sobre isso, né? Tipo, a linguagem também da audiodescrição, ela também tem as gírias, elas utilizam de um contexto também daquele espaço, entendeu? Eu não tenho uma opinião exatamente fechada sobre isso, mas eu acho isso importante pontuar politicamente na audiodescrição essa questão e mediar, né? E não explicar também. Tipo, não é sobre explicação, audiodescrição. E aí, a gente precisa ver também... É meio conteudista, né? Assim, está sendo meio conteudista, mas é interessante que a gente tenha acesso ao conteúdo para desmistificar um pouco e para que a gente possa, né, cada um de nós, possam pincelar a descrição no que a gente faz a partir dos nossos recursos, né? A gente vai precisar de um roteiro que a gente pode fazer aqui, a gente vai precisar de um microfone bom, é interessante que seja bom, e de uma pessoa que tenha acesso aos programas, aos softwares para montar. Mas é interessante que isso seja meio conteudista, porque a gente vai pegando para a gente a coisa, né? É óbvio que a gente sempre... É interessante que a gente pague profissionais, né? Porque existe um mercado para isso, existem pessoas que têm seus trabalhos consolidados nessa área, mas os contextos são inúmeros, né? Às vezes nós não temos isso. A gente está aqui produzindo um vídeo de casa, e aí eu vou pagar uma pessoa para tornar essa obra acessível, sei lá, eu posso pagar alguma coisa, posso pagar, mas também se eu estou com recurso baixo, utilizar a câmera do meu celular, sabe? E eu quero que seja acessível para as pessoas com deficiência visual, eu mesmo quero tornar acessível, então a gente precisa utilizar algum desses passo a passo, entendeu? E aí esses pontos tradutórios que eu trago aqui, né, que é o quê? Que pertence exatamente à linguagem do cinema, né? Da construção das imagens, no fenômeno sonoro, na iluminação, nos pontos de vista, enquadramentos planos, né? E as funções delas na narrativa. A gente precisa entender um pouco de cinema, né? Das técnicas de cinema, inclusive, para que também seja acessível esses aspectos, né? Porque isso compõe a estética do audiovisual, né? O ponto de vista se é baixo, se é cima, traz se é um plongé ou contra-plongé, isso diz diretamente a uma estética, a uma representação do que aquela cena quer dizer. Então, a gente precisa passar isso para esse público, a gente precisa passar a posição da câmera, se está contra-plongé, se está em cima, se está um plano mais geral, enfim. Vou falar mais na frente um pouquinho. E a gente precisa ter esses conhecimentos, assim, para explicitar diretamente os objetivos da pessoa que está da obra, assim, né, os objetivos da obra, em relação ao espectador, que a gente que vê, a gente percebe esses objetivos. Quando é um contra-plongé, a gente olha assim para por exemplo, se tem uma igreja enorme e aí tem um contra-plongé, assim, a gente percebe que tem uma tentativa ali daquela obra, naquele momento, daquela imagem, de colocar uma igreja que está ali imensa, que tem uma grande presença, sabe? Então tem esse objetivo e a gente precisa também falar sobre isso. E a gente precisa, para isso, falar sobre isso, entender um pouco da linguagem do cinema, se liga? Por exemplo, o plano geral, né? E aí, quando, por exemplo, uma vez que acontece, é aí que eu vou falar um pouco dos planos, enquadramentos, pontos de vista, que isso repercute, né? Por exemplo, o grande plano geral, né? Que é um ambiente amplo, que é uma maneira, sabe, tipo, é captado a longa distância, né? E aí, como é que se descreve isso, né? A gente tem que descrever um ambiente, a gente precisa descrever a relação, a gente precisa situar o espectador em relação ao espaço que é apresentado no filme, né? Se é um plano geral, a gente precisa apresentar isso, né?
se é um plano geral, é um plano um pouco menor, é uma visão um pouco menor do grande plano geral, né? E aí dá para ser apresentado, ser audiodescrito de uma forma mais precisa, né? Em relação à posição do personagem, da personagem na cena, né? A gente pode descrever, por exemplo, locais com mais detalhes, né? Com mais especificidade, por exemplo, como é que as pessoas elas se encontram, né? Como é que os objetos se encontram, como é que se tem casa, como é que as casas estão dispostas, as cores das casas, se é um local de trabalho, como é que as mesas, por exemplo, estão dispostas nesse ambiente de trabalho, se é uma mesa redonda, se é uma mesa retangular, se tem uma lixeira ali no canto. A gente pode detalhar um pouco mais no plano geral, né? E aí o plano médio, ele é mais descritivo ainda. Né? E aí, tipo, geralmente, nesse plano médio, o enquadramento, ele é da cintura para baixo, né? Então, ele vai dar um destaque à figura humana. E aí, nesse momento, é preciso entender que a gente pode descrever as características físicas, né, dos personagens, seus vestimentos. E quando tem algumas coisas óbvias na imagem, por exemplo, se é uma travesti que está ali na minha frente, eu vou descrever ela enquanto travesti, né? É importante que tenha isso na audiodescrição, né? Se é uma coisa que não é uma questão e que você não consegue reconhecer, por isso que é importante uma consultoria também de uma pessoa trans em relação a personagens trans também, porque vai lidar com passabilidade, vai lidar com como essa imagem na tela chega no espectador, chega em mim, como é que ela chega, como é que uma travesti passável chega em mim? Essa travesti passável, ela quer dizer que é passável de uma mulher cis, enfim, e que aí, para a sociedade em geral, ela é uma mulher cis. Então, eu não vou descrever ela como uma travesti, né? A não ser que ela mesma fale. Aí, quando ela mesma falar, já é outro 500, já é o roteiro da obra, mas enfim. Mas se ela é uma travesti que chega e está ali, esteticamente, quanto travesti, quanto homem trans, enfim, ou seja, o que for, eu digo assim, não, essa pessoa que ela está dentro desse espectro de gênero. Então, é importante que essa imagem seja colocada, assim, né, para o espectador. Aí tem um primeiro plano, né? O primeiro plano, ele é de busto para cima, então, é mais no sentido de mostrar os diálogos, né, as expressões faciais. Eu estou sendo muito rápido, gente. Estou só passando aqui, né? Estou de boas, né? Ou diminui mais um pouco? Tá tudo certo aqui. Tá dando para acompanhar? Para mim, sim. De boas. Ai, maravilha. Então, aí, é isso, assim. A gente pode trazer um audiodescrição bem mais detalhado, assim, né? A expressão facial, pessoa com a ruga, enfim, a gente pode até audiodescrever a ruga que sobe, se for o caso, se ela for presente na imagem, né? E aí é isso, se ela for presente na imagem, isso é relevante também para a narrativa. Às vezes tem isso também que a gente precisa dialogar na hora da roteirização, né? Primeiríssimo plano, que é somente a cabeça dos personagens, aí a gente precisa realmente falar sobre que expressão é essa. Que expressão é essa? Que tom é esse? Que sensação é essa? Que humor é esse? Porque tudo isso vai revelar as emoções, né, da pessoa. A expressão revela muito a emoção e a gente precisa atribuir a emoção para a pessoa, né? O close-up, né, que é essencial, por exemplo, a boca da personagem, a boca é vermelha, a boca pintada de vermelho, só a boca na cena, só os olhos, seus olhos são de cor verde, a gente também precisa falar isso. E aí o plongé é isso, e o contra-plongé, que eu estava falando antes, é isso. Tem um significado também, são muito significativos. Porque aumenta ou diminui o tamanho do personagem, né, ou do objeto. E aí e não só no sentido físico, né, que diminui ou que aumenta, mas no sentido simbólico que a obra quer propor. E isso deve ser enfatizado, né, dentro da audiodescrição, né? Uma vista da família de cima para baixo, uma pessoa às vezes quer simular um olho de uma pessoa, então a pessoa olha de cima para baixo, isso tem uma relação de poder. Então, quando a gente joga o plongé, o contra-plongé, a gente vai também pontuando esses aumentativos ou diminutivos, não só no aspecto físico, mas simbólico, né? E aí,
é interessante também, nesse sentido, a gente pensar sobre os planos, né, os pontos de vista, né, mostra diferentes pontos de vista. Por exemplo, do ponto de vista da Cassandra, do ponto de vista da personagem, no caso da Manhã de Setembro, né, ela vê, sei lá, uma outra personagem da série, né. Então, assim, às vezes tem esse jogo de câmera, né, que a gente precisa também estar atento na descrição, né. Eu vou ler aqui um exemplo para vocês, que eu achei aqui. Ó. Lentamente, a imagem se aproxima do braço do homem e foca no relógio de pulso. Detalhe dos ponteiros do relógio em movimento. Né? Maria pega um torrão de açúcar no açucareiro e aproxima da xícara de café. Então, é o ponto de vista da personagem que vai pegar. Não tô, sabe? Então, descreva a personagem e ela vai até a coisa, e ela faz a ação. Então, ela começa com a personagem e vai até o objeto, a ação que ela quer fazer. E aí é isso, assim, no uso da linguagem que eu coloco aqui, é muito importante que a gente traga essa descrição dos personagens, assim. Atributos físicos, gênero, faixa etária, etnia, cor de pele, estatura, complexão física, olhos, cabelos, tudo assim, para a gente trazer tudo. E quanto mais fiel a gente for pensando, como eu disse anteriormente, sendo sucinto, sendo simples, sendo prático, a gente consegue entregar uma audiodescrição mais completa, né? É óbvio que a gente nunca vai conseguir trazer uma inteireza nessa tradução, né? Em toda tradução, existem perdas, assim, né? E a audiodescrição precisa lidar com essa perda, né? Até que as obras elas sejam pensadas exatamente para esse público com deficiência. Se elas não forem pensadas para esse público com deficiência visual, na tradução ela vai se perder. Assim como em idiomas, né? Tipo, por exemplo, português e inglês tem muitas perdas aí na tradução, né? Claro que não tantas, né? Porque na história, na ancestralidade dessas duas línguas, elas vêm de um lugar basicamente comum ali. Mas, por exemplo, quando a gente vai para a China, para o mandarim, e vai para o português, as perdas são enormes, assim. Tem que ter uma tradução ali, alguma coisa que faça uma ponte, uma conexão. Esse sonzinho foi de alguém levantando a mão, foi? Foi eu, mais uma vez. É só, Jupira, só uma dúvida isso que você está falando, de perda da imagem, né? Digamos assim. Por exemplo, eu vi uma audiodescrição que você fez do show da Moon. Sim. E aí é uma experiência foda, né? Porque tu descreve todos os detalhes da cena, da própria Moon, do GG. No entanto, para ter a experiência do show, você fica dividido, né? Entre a audiodescrição e a música em si. E aí eu queria saber uma questão sobre isso, assim, até que ponto é ético ou não ético, por exemplo, colocar a audiodescrição enquanto um recurso optativo, digamos assim, ter duas obras, uma com audiodescrição e uma sem audiodescrição, sendo que no projeto a gente levanta o fato de ter audiodescrição. Mais uma questão se isso é legal mesmo, se é ético com a comunidade, né? Assim, eu queria saber de você. Uhum. É porque o show da Mukenzo, em específico, o Amarga, né? Ela traz muitos elementos imagéticos ali pro show, né? E tem uma presença forte a imagem no show. Não é só o som que está ali imperando, né? E para trazer, e como é uma audiodescrição dessas imagens, né? Que tem uma força muito grande dentro do show, foi necessário que sim, em alguns momentos tivesse essa sobreposição ao som, né? E isso, claro, que foi dialogado, assim. É óbvio que meter também uma audiodescrição em cima da voz da pessoa, em cima de alguma coisa ali, não é exatamente o ideal, não é? E pode gerar, assim, algum conflito ético nesse sentido, né? Tipo, a pessoa pode ficar puta comigo porque ali
Ela queria ser escutada. Mas no sentido não era nem esse, não. Era no sentido, a gente podia dizer assim, nossa, eu contratei o serviço de audiodescrição e eu vou pôr audiodescrição, mas eu também vou pôr um trabalho alternativo para que não tem audiodescrição. É mais nesse sentido, é deselegante para o recurso, né? Nossa, eu botei audiodescrição e eu vou botar com sem audiodescrição, assim. Ah, não, isso não. Isso é interessante que se tenha as duas coisas, assim, tanto com, tanto sem. Porque se com pode perder alguma coisa da original, né? Mas ganhar também para uma. Porque, assim, para a gente que quer ver, obviamente, perde, assim, né? Perde e ganha também, porque a descrição ela pode ser muito interessante para que vem, né? A imagem através das palavras, isso pode gerar um entendimento outro, pode, enfim, pode ser muito interessante para nós também acessar esse recurso, né? Mas no caso assim, tipo, da população com deficiência visual acessar uma obra que apesar de ser um show, sem audiodescrição pode ser uma perda, assim, tipo assim, o que está acontecendo? Ela está cantando onde? O que ela está fazendo? O que é isso? Quem são as pessoas? Que iluminação tá rolando agora? E sendo que tudo isso foi pensado. Teve uma pessoa que pensou a iluminação, teve direção, teve um figurinista, teve tudo isso. E a pessoa perde tudo isso. Então, assim... Perfeito. Era isso mesmo. Era mais nesse sentido mesmo, de, assim, de ter as duas alternativas, é de boas, é legal, né? Assim, ter as duas. Com certeza, assim. Não perde, assim, não é uma perda também de energia para a pessoa que faz a coisa, né? Porque ela já faz a coisa, já está lá pronta. Aí chega um recurso para se tornar aquela obra acessível, né? E aí a obra já está pronta, por que não postar as duas? Tanto com ou sem. Por exemplo, na Prime Video, nas plataformas de streaming, você tem opções de áudio. Tem áudio português com português normal e tem português com audiodescrição. Entendeu? Massa, entendi. E aí, mas assim, foi um desafio também fazer o da Moon, né? Tipo, porque é muita música ali, aí, tipo, nossa, mas eu preciso descrever isso também. Tipo, preciso descrever isso, porque isso para a imagem é interessante, né? Aí foi quando eu perguntei assim, para a galera, né? Tipo, é de boas, assim, também foi um diálogo, né? Total, inclusive, quando eu estava ouvindo com a audiodescrição, é outra experiência, porque é aquilo que você falou. Você incrementa as gírias, os dialetos, como é que é a descrição. Então, cria também uma imagem na sua cabeça de uma outra pessoa vendo aquilo, né? Então, bota em outro lugar. É também artístico uma audiodescrição. Nossa, total. E aí é que eu entro, assim, que a audiodescrição é uma criação também. É uma criação poética também, pode ser uma criação... É técnico, tem técnica. A técnica da audiodescrição, ela está fundada, ela tem fundamentos, mas ela também ela tem aberturas para você criar em cima também, né? Não é só pegar, assim, vou seguir o passo a passo porque vai dar certo. Não, assim, não é isso, gente. Assim como fazer cinema não é passo a passo, assim como fazer teatro não é passo a passo. Existe a relação da pessoa que faz com a linguagem, no caso da audiodescrição, e de como ela faz, de como ela pega o texto, de como ela vai colocar ali, né? E não só do roteirista, mas também da pessoa que edita, né, o som, né? O Briar, por exemplo, eu vou mostrar para vocês um trabalho que a gente fez depois, né? Vai ter um momento de exposição de trabalhos. Mas ele pegou um som, tipo, eu tinha algumas coisas assim que eu joguei, sabe? Tipo, nesse som tem que ter essa ambientação sonora. Que a ambientação sonora faz parte também da audiodescrição. Não é só o roteiro falado. E aí eu falei para ele, não, tem que ter isso e tal, tal, tal. E aí alguns conceitos, né? E aí o Briar fez isso brilhantemente, né? Tipo, ele trouxe todo um plano de fundo para quem não vê, enxergar, né? Enxergar a coisa, sentir a intenção da coisa, né? Isso foi muito interessante, né? E aí, tipo, a descrição dos personagens, né? Que eu falei em relação aos aspectos físicos, né? Da pessoa. Aí tem os aspectos em relação aos figurinos, né? É importante que traga a descrição dos
figurino, né? Mas mediar-se há uma excessividade de informação, né? Ou não. Porque tudo isso aqui, tipo, a gente precisa associar com a prosódia, né? Tipo, o ritmo da audiodescrição, né? Tipo, se está sendo cansativo o que está ouvindo, né? Se tira o foco do ponto principal ou não, se perde muito ou não. Precisa sempre ter essa linha com o roteiro. Assim, é um roteiro também. Precisa trabalhar esses elementos, de puxar atenção, de pegar a pessoa, de capturar ela, de fazer com que ela sinta isso, ou de, enfim, disparar isso. Tem toda essa questão que também precisa ser mediada, né? E aí, a questão dos estados emocionais também é uma questão, assim, que a gente também precisa ver, porque não é... Tem coisas que são óbvias. Ela chora, por exemplo. Mas, se na cena ela chora com tristeza, então ela chora triste. Ela chora de tristeza. Ou se ela chora e a pessoa só diz que ela está triste, mas ela está chorando, isso também não é o suficiente. Então, assim, a gente precisa evitar essas ambiguidades, né? A gente precisa, para além de descrever essa expressão, essa coisa física, também descrever o estado emocional da pessoa, mas também sem viajar muito, sem ir para muito longe, assim, sabe? Porque às vezes a gente pode descrever a coisa, tipo, a personagem é muito louco, porque precisa ter uma compreensão, porque às vezes numa cena de sexo, e ele tem um gemido, e aí esse gemido não é exatamente de prazer, mas é de dor, ou é dor e prazer, como é que a gente fala sobre isso? Ou se é só sobre dor e a pessoa não está gostando, mas tem um gemido, e tem uma tentativa de disfarçar, né, por alguma questão, sei lá, porque precisa dar conta do outro ali, sabe? Então a gente precisa ver qual é o ponto exatamente, assim, disso, para que não fique só uma narrativa criada na sua cabeça, mas também que esteja em relação com a imagem, né? Pode ser a pessoa, sei lá, Bambino está gemendo, está deitado na cama enquanto, sei lá, Leandro o penetra e isso aqui, ele geme de dor e prazer. Acho que é possível ter essas ambiguidades, que é interessante. Porque é sobre isso, é dor e prazer. Ou às vezes só um prazer e você não consegue identificar pela personagem, pela atriz, enfim. Aí você precisa olhar bem, cada caso é um caso, assim, né? Tipo, e às vezes tem obras, principalmente drama, né? Que às vezes tem sentimentos muito complexos ali acontecendo. E aí como é que a gente também simplifica, mas também não perde essa complexidade, sabe? Na expressão. Tem atores e atrizes muito bons, assim. Então a gente precisa dar conta, assim, desses atores e atrizes muito bons que estão fazendo aqueles personagens. E aí, essa questão aqui da nomeação dos personagens, se a pessoa não diz o nome dela, a gente não diz. Tipo assim, a gente só vai revelando as coisas na medida em que a própria obra revela. Então, se ela não disse o nome dela, é só uma pessoa, né? Ali que tá fazendo, né? Ao contrário e enquanto isso não acontece, a gente descreve as características físicas, né? Ou profissão, ou função, enfim. Se for um personagem que seja nitidamente um garçom, o garçom chega à mesa, por exemplo. Você não sabe o nome do garçom, mas ele tem nome. Talvez ele revele 3 segundos depois. E aí, quando ele revelar, 3 segundos depois, a gente passa a chamar ele pelo nome. Não é só o garçom que vem. É o Leandro que vem e vai atender a pessoa. E aí, acho que só basta uma vez, assim, né? No meu caso. Às vezes, quando são coisas muito espaçadas, por exemplo, se o Leandro tem uma participação pequena, ele é garçom e ele tem uma participação pequena, por exemplo, no primeiro episódio ele aparece, no quarto ele aparece, eu faço questão de escrever o garçom Leandro, porque aí existe esse looping, né? E não vai conseguir, tipo assim, não vai ser tão fácil reconhecer ele novamente. Tipo, essas coisas também a gente precisa lidar, né? E aí, a descrição espacial e temporal dos ambientes. É muito importante, assim, localizar o ambiente que a personagem está, né? Mesmo que esse, por exemplo, ao longo do tempo, esse ambiente tenha sofrido alguma modificação, alguma interferência, né?
por exemplo, está no escritório, está no jardim, está na praia, enfim. É importante que a gente localize a pessoa no ambiente em que a personagem, enfim, em que a cena se encontra, né? E aí, sobre a inserção do tempo, que eu coloco aqui, é importante também que a gente traga, por exemplo, se é de madrugada, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é de dia, enfim, a gente precisa dizer se é flashback ou não, sabe? Porque às vezes a cena aparece, uma memória e tem um flashback, a obra se constrói como um flashback, e aí você precisa falar que é um flashback, né? E aí, ou se não, tipo, por exemplo, numa cena de assalto, por exemplo, tal hora mostra a perspectiva do assaltado, da pessoa assaltada. E aí a filme, a série, em algum momento mostra a perspectiva do assaltante. Então, a gente é importante dizer isso assim, por exemplo, que a cena se repete na perspectiva de outra personagem, né? As identificações dos sons, né? Tipo, não é só um cachorro que late, mas é um cachorro que late lá fora, por exemplo, da casa, ou a igreja no fundo, dependendo do som, a gente pode localizar imageticamente esse som, né? Por exemplo, não é o som exatamente que a gente precisava descrever, porque o som não é isso. Porque o som já está lá, não precisa ser descrito, mas a fonte desse som, né? Tipo, é referenciar onde esse som está. Tipo, ok, todo mundo sabe que um cachorro está latindo, por exemplo. Mas onde é que ele está latindo? Ele está latindo dentro de casa, fora de casa, sei lá. Então, isso é importante, a localização e a identificação desse som, né? Toca uma música no fundo do bar por uma banda, tá? Porque aí é só uma banda que está tocando assim, na cabeça da pessoa, né? E não é, ela está no fundo, a banda está no fundo do bar tocando alguma música, né? Alguma dúvida até aqui, sei lá? Vocês têm alguma coisa a falar? De boas, né, gente? Muita coisa. Mas... A dúvida da Tamires era uma dúvida minha, eu havia esquecido. Eu adorei quando ela perguntou. Essa de criar duas, como é que se diz? Dois arquivos, alternativas, textos alternativos. Uhum. Sim. Eu tô sem câmera de novo, né? Sem imagem. Horrível. A minha câmera eu desliguei por causa da minha internet. Tá ruim. Enfim. E aí, gente, eu dei uma passeada geral, assim, mas esses conteúdos, assim, eles já existem. Eu não estou inventando roda nenhuma. Eu não estou falando que a Jupiter inventou uma técnica e só ela tem guardado ali. Não. Tipo, vocês podem acessar esses conteúdos na internet. Eu vou deixar os links depois e vou voltar a câmera. E aí vocês acessem. Aí vocês sempre podem recorrer a esse guia, né, esses materiais guias, para elaborarem também, né? Aqui, aí eu vou mostrar para vocês um pouco de uma cena do Manhã de Setembro, para vocês entenderem um pouco, assim, tipo, tudo isso que foi falado anteriormente, né? Que é óbvio que não está tudo impresso, mas tem algumas coisas impressas, né, nessa descrição. E aí fiquem à vontade também ao ouvir, se vocês querem ver ou não. Ou se vê um pouco, depois não vê. E percebe como é a constituição imagética dentro da cabeça de vocês. É interessante esse exercício, né? Porque a gente vê, mas aí quando a gente vê, a gente contextualiza com a descrição e faz sentido as coisas ali acontecendo. Mas se fechar os olhos, como é que também a gente consegue ambientalizar também, né? Só pela palavra, se é possível. Eu vou tomar aqui, eu vou exibir aqui para vocês a tela. Rapidinho. A guia do Amazon.
Será que eles deixam, hein, gente? Tá dando para ver? Tá sim, viu? Ai, que maravilha. Olha, é estranho aqui, né? Tipo, é como a tela toda para mim. Ah, foi. Pronto. Eu vou clicar aqui, ó. Na casa de shows, uma performance acontece no palco. Artistas negros tocam instrumentos de percussão, guitarra e dançam. Cassandra e Valdo dançam juntos na pista. Roberta dança atrás do balcão enquanto toma um drink. Quando terminar, a gente toma a saideira e vai, né? Ó, meu filezinho. Senão a gente não vai sair de lá. Tá, mas eu quero aproveitar. Relaxa. Todos aplaudem os artistas no palco. Cassandra assovia com as mãos. Muito obrigado pelo convite. É lindo estar com vocês. Ivaldo, Cassandra e suas amigas estão no bar perto da Roberta. E aí, partiu Roberta? Faz um filme, Roberto. Eu não acredito, saquei? Esqueceu que faz um ano do aniversário do Sandy Júnior? Sandy Júnior? É, os antigos eram Sony. Ela aponta para os próprios Pensava que era mamilos. Chitãozinho Chororó. Gente, para tudo, gente. Vocês também estão comemorando o aniversário de um ano. Ivaldo e Cassandra se olham. Lembra-me? Vocês se conheceram um dia antes da minha cirurgia. Nossa, Roberto. Ó, só uma pausa aqui. Tipo, Ivaldo e Cassandra se olham. É importante que essa ação seja descrita, porque essa ação, ela diz respeito ao roteiro, à narrativa que está sendo construída ali. Então, só esse olhar, ele já diz muita coisa dos dois, né? Então, precisa entrar na audiodescrição. Você lembra disso? É, meu bem, você tava toda empolgadérrima falando que conheceu um homem incrível. Ivaldo fica acanhado. Um ano já. Vocês estão juntos há tanto tempo que eu nem lembro a última vez que você ficou com outro bofe. Um baixinho. Como é que é o nome dele mesmo? Cassandra abraça Ivaldo. Isso é passado, isso é passado. É, Ivaldinho. Parece que colocou um anel de castidade no id de Cassandra. Tô indo, tá? Vejo vocês na festinha. Só um detalhe aqui. Um anel de castidade no id de Cassandra. Tô indo, tá? Vejo vocês. Ó, esse boy aqui, por exemplo, ele é um homem trans. Né? Aquele é um homem trans. E aí tem uma outra cena, que é na segunda temporada, que ele tá parado tipo numa varanda no prédio. E aí a gente, na época, assim, a roteirista chegou para mim falando: Pira, será que a gente descreve o gênero desse menino? Acho importante e tal. Aí eu pensei, a câmera vem, pegam eles na varanda, nessa hora tava ele, esse boy aí, tava a personagem que a Aline faz, a Linda Quebrada faz, e tinha uma outra gata aí que tava fazendo também. Ele passa assim por eles e tal, e aí vai para outro lugar, vai para a cozinha. Aí eu olhando para esse boy, eu pensei, gente, será que é importante trazer ele enquanto homem trans? Né, tipo, para imagens? Porque na imagem não diz isso, não fala claro, não tá claro, não sabe? Não é sobre, aquele momento não é sobre o gênero da pessoa ali. Mas é óbvio que a gente vai descrever enquanto homem negro, de boné, tal, porque isso chega, né? Isso é uma camada muito pronta na pessoa. E às vezes o gênero não é tão claro, digamos assim, né? Claro no sentido mesmo de movimentação, de fluidez do próprio gênero, o próprio gênero não binário, enfim, gênero fluide, as próprias pessoas travestis, né, os homens trans, que alguns são binários, né? Estão na lógica binária, né? Mas mesmo assim, o gênero por si só não tem uma forma definida, né? Não há esse lugar de definição, né? E tem um pouco do mistério, é escuro mesmo. Então,
Como é que se fala sobre isso, por exemplo, numa obra que quer clarear, que quer, sabe, para as pessoas? Enfim, aí nessa hora eu não achei necessário. Tipo assim, que ele fosse descrito como um homem trans, por exemplo. Falei, não, um homem negro. Tá na varanda. Estética de gênero numa primeira camada. A visual. Às vezes, sim. Às vezes tem um negócio assim, tipo... Às vezes é sobre isso. Às vezes explode, assim. Mas é isso, é caso, imagem, imagem. É necessário uma análise, assim, tá? Sabe? Para ver se é necessário ou não que o gênero seja colocado ali. Eu sempre acho. Por mim, assim... Eu, politicamente, eu colocaria, assim, o gênero... Até por uma afirmação política da coisa, assim. Até por dizer que tem pessoas trans trabalhando. Em algumas pessoas trans trabalhando ali naquele projeto. Mas a gente tem que dar uma mediada mesmo nisso. Não é... Enfim, eu não sei ainda. Tipo assim, ainda estou tentando entender essa questão específica dentro da audiodescrição. Vocês na festinha? Ai, mas na festa? Né? Você tá falando sério? Filhozinho, a kitnet não vai sair de lá. Mas, pô, porque é a nossa primeira noite juntos. Sim, mas é Roberto. O que você quer que eu faça? Eu fui. Você pode não ir. Cassandra desvia o olhar e volta a encará-lo. Mas eu vou. Tá? Foi, tipo, um segundinho antes, né? Tipo, e foi um olhar, assim... Mas foi importante, assim, também, para descrever o estado emocional da pessoa. Às vezes você não precisa nem descrever exatamente o estado emocional dela, assim, tão específico. Às vezes, só dizer que a pessoa olha para o lado e volta. E aí deixa a pessoa também construir o que ela quis com esse olhar para o lado, entendeu? A gente não precisa entregar de maneira tão pronta, a gente precisa deixar um espaço também para que esse espectador com deficiência visual ele consiga também criar as narrativas dele, as impressões dele, os desejos dele, entendeu? Tipo, foi só isso, olha para o lado e volta. Mas aí, para mim, eu poderia descrever. Cassandra, nesse momento, está insegura e, por isso, olha para o lado e dizer, posso ser algo desse sentido, posso escrever. Mas é interessante que não tenha mesmo. E esse roteiro, gente, só para avisar que não é meu, tá? Fizeram. Ivaldo abre passagem para o homem passar. Não, quero fazer três. E eu tô sem copo. Não seja por isso, bebê. Aqui. Alguém tá sem bebida aí, gente? Sim. Acho que dá uma melhoradinha. Não precisa, eu vou pra casa. Ivaldo, não faz tudo não, vamos? Não, tô fazendo o que não, eu só vou pra casa. Tudo bem. Cassandra se aproxima das amigas e deixa Ivaldo sozinho. Em um quarto, Jessinho e Leide estão deitados na cama. Filho. Jessinho está de costas para Leide, abraçada em sua camiseta nova. Ela toca em seu braço e ele se afasta. Pronto. E aí, esse aqui, tipo, acho que a gente consegue, né, visualizar algumas coisas aqui. Ela faz isso, né? É sempre um presente indicativo. Aí tem outra coisa que eu fiz, assim, que é a exposição do Bichos Meta Azul, que é uma exposição que estava em cartaz no mês passado, lá no Porto das Artes. Né? E como é que a gente descreve uma exposição viajosa, assim, né? Porque essa daqui tem toda uma relação com filos, com animais, famílias da natureza, uma inspiração assim, nessas famílias. Então, todo o figurino foi pensado nisso. E é uma coisa visual, estritamente visual, assim. Né? Tipo, como é que se transforma tudo isso em palavras? Foi um desafio para mim, né? Para além de localizar as obras no espaço para as pessoas com deficiência visual, como também localizar a pessoa com deficiência nos sentidos estéticos e poéticos do universo do que a artista se propõe, né? Então, tipo, sem dar tudo, mas também pontuando algumas coisas, né? Tipo, que dispare sentidos para essas pessoas também criarem as suas próprias narrativas sobre as obras, né? Porque eu poderia fechar um sentido. Isso aqui quer dizer isso aqui quer dizer aquilo, isso aqui. Mas não é interessante fazer isso na audiodescrição, né? É interessante jogar o que tem, mas também, como é muito poético, é muito pela imagem, como é que se faz essa tradução mesmo? Aí eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz essa tradução.
Esse daqui foi o Briar que fez. A montagem e a edição do som. Vou atualizar aqui. Esses 4 minutos e 15 é só o que está escrito no ficha técnica, essas coisas aqui. Na Então, entrada da exposição, temos uma mesa tátil. E ao lado, um painel de PVC de fundo marrom. Neste painel, em letras brancas, de cima para Instituto Dragão do Mar, equipamento da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, através do edital da temporada de arte cearense TAC. Aí nesse momento eu peço para vocês ficarem os olhos assim. Nesta exposição, dividida espacialmente em 5 manequins, vestidos e elementados, cada um representa e expõe as características estéticas de 4 filos do reino animal e um filo de transição, estando disposto na seguinte ordem de visitação: a família Ctenóforos, a família Vertebrantes, a família Uropigianas e, por último, a família Homo Consumere. Entre a penúltima e a última, temos um filo de transição, que carrega elementos das 2 famílias, ou seja, da Uropigianas e Homo Consumere. Ao lado de cada um dos manequins, uma legenda, com o nome correspondente de cada família. A primeira, nós temos uma peça da família de Ctenóforos, que tem inspiração em seres aquosos, tais como águas-vivas e anêmonas, corais. Os ctenóforos são aqueles animais transparentes e gelatinosos. As cores predominantes nesta peça são beges e alguns tons de amarelo. A peça tem touros estruturados com barbatanas de silicone, utilizando assim de uma técnica de construção de espartilhos comum, na costura clássica de festas. Textura de esponjas vegetais e tules, que aludem para os corais e águas-vivas. Alguns acessórios com corda de sisal e cordões de rede amarelos, e também azuis. A tentativa desta peça é representar a leveza e atritos gravitacionais com referências ao estado da água líquida e fértil. A segunda, nós temos a família de vertebrantes, que fazem parte do filo Chordata, e se destacam pela presença da coluna vertebral e costumam ser bastante adaptados à vida no ambiente ao seu redor. Aqui você encontra peças upcycles, ou seja, feitas de objetos de materiais que poderiam ser facilmente descartados. Esta peça constrói em sua imagem os seres bípedes, radiados e rasteiros, com texturas de renda vermelha, sangue e marrons, com acessórios em cordas de sisal. As roupas têm aspectos corporativos, como alfaiataria, que fazem alusão ao começo do andar. Ao desconstruir as peças, foi possível criar novas extensões corporais e levantar uma reflexão sobre uma pele de humano civil. A terceira família são as Uropigianas, que, acredita-se que, por debaixo desta peça, tem uma glândula uropigiana, que é própria desta família, que pode permitir este manequim flutuar, pela sua qualidade de leveza. A peça se inspira em seres com penas de hábitos tropicais, utilizando-se de blusas manga-longas de fibras naturais. As peças tingidas em tons de amarelo e marrom, por cima de macacões de malha azul royal, criando uma cartela única, um padrão de estampas inspiradas em aves da espécie Columbina esquamata, ou popularmente rolinha, fogo, apagou, uma ave columbínea monogâmica, granívora, que habita o centro-sul e o nordeste do Brasil. Aqui também temos o uso da técnica upcycle, com reuso de peças prioritariamente de material natural, algodões, viscoses e linhos. A criação de franjas aludindo a penas e papos veio de tapetes com restos de tecidos característicos do artesanato sertanejo nordestino. A quarta, temos a família de transição, que evoca elementos estéticos da família anterior e esboça o caminho estético da posterior, ou seja, da Homo Consumere. Nesse sentido, o filo derivado da família columbina combina elementos de peças de blusas naturais com cartela de cor da família matriz, tais como amarelo, marrom e azul. No entanto... Vou usar aqui. Então, assim, é um percurso sonoro, né?
que a gente tem, assim, através das palavras, o que está ali posto imageticamente, através desses manequins, né? Desses manequins que estão dispostos no espaço. Aí, a gente tem, por último, para mostrar para vocês, que é essa obra aqui do Antônio Bandeira, que é o Bicho, que é uma obra que foi audiodescrita, né? Lá na Pinacoteca, que está lá na Pinacoteca disponível. Se vocês quiserem ver lá, temos essa obra e tem mais 3 ou 4 obras audiodescritas, assim. Então, se vocês forem lá na Pinacoteca, que é ali no complexo da Estação das Artes, vocês acessem essas obras audiodescritas. Aí tem essa que eu fiz, que é somente a obra. E aí, tanto nessa da exposição como nessa, a gente pensou numa paisagem sonora. Como é que a gente, na paisagem sonora, para além da palavra e da descrição, a gente consegue construir imageticamente a imagem do que está sendo visto, né? Então, a gente vai utilizando o recurso do som. A tradução é pelo som, né? Para além da palavra, né? Por exemplo, aqui a gente vê uma das obras mais consagradas do Bandeira, né? Bicho, muito importante, assim. Inclusive, dentro da Pinacoteca, ela é enorme, né? E aí ela tem uma coisa meio subjetiva, assim, que possibilita várias leituras. Né? É um bicho, é o quê? O que é isso? É uma criatura? Ela está nesse lugar? O que é que o verde ali da sombra quer dizer? O vermelho? Tudo isso é muito subjetivo dentro do... Então, ela possibilita várias leituras. Então, como é que se faz uma audiodescrição de uma obra assim, que vai possibilitar várias leituras? É um desafio, mas o que foi feito, eu vou mostrar. Bicho, obra de Antônio Bandeira, de 1947. Tem técnica de óleo sobre madeira, com dimensões de 1,05 m de altura por 75 centímetros de largura. Essa espécie raríssima nos chama a atenção. Este animal com garras e dentes afiados, mas que, percebam, ser difícil de identificar onde começa e termina cada um de seus membros. Por exemplo, este bicho irreconhecível tem o que parece ser um grande olho amarelo camomila, de pupila vermelha pálida, dentro do que poderia se dizer ser sua boca. Uma boca com presas que parece uma pata. As garras parecem dentes, braços, quase como uma pata de lagosta. Sua parte de cima parece formar os dentes da boca com um olho e leves tons de turquesa clara compondo sua forma. Seu tronco e sua forma são na maioria de um bege, quase branco com reflexos pincelados de vermelho róseo, como se formando a sombra de suas formas. É espesso e se contorce, se une com a perna com garras gordas e pontiagudas. Ele é todo delineado por grossos traços de uma linha preta. Em seu centro, um tom mais forte de amarelo se concentra. O chão em que está é de um tom marrom tronco de árvore, e a parte do fundo de cima é azul celeste, com reflexos amarronzados ao lado direito. Tem uma forma animalesca, evoluída do humano, um ser não conhecido e curioso, instigante, que parece posar para uma foto, como um desenho de observação de uma criatura. Pronto. Foi essa obra aqui que foi audiodescrita. Voltando a ela, a gente consegue reconhecer assim, quase como se pousasse para uma foto, uma criatura
uma criatura que surge do humano, mas não é humano, uma boca com garras, umas mãos pontudas, pés pontudos, uma base de tronco marrom, né, um fundo azul. Então tem coisas que, sabe, alguns elementos aí que a gente pode reconhecer na audiodescrição. Pronto, fala. Borrando. Tá sem áudio. Tá sem áudio. O teu áudio. Ainda tá? Não, agora foi. Pronto. Não, eu só achei extremamente interessante. Eu nunca tinha visto isso, né? Visto uma autodescrição de uma obra, ainda mais de uma obra tão maluca, tão surrealista. E eu fiquei super, assim, fiquei interessada de saber se foi você que roteirizou ou se foi só a sua voz. E eu consegui, né? Eu fiz o exercício de fechar os olhos e consegui visualizar, mas eu fiquei pensando na subjetividade de quem fez, né? Porque talvez se eu tivesse descrito aquela obra, eu descreveria de outra forma. Mas mesmo assim, como é interessante, né? E até a trilha sonora, a sonoridade traz todo um impacto e, enfim, é como se fosse a visão de uma pessoa. Eu achei super interessante. Obrigada. Não foi eu que fiz o roteiro. Isso foi uma equipe lá da Pinacoteca que fez. Eu fiz só a locução. O roteiro que eu fiz foi o da Bichos Meta Azul. Foi o anterior da exposição, né? Da Mackenzie eu fiz também. Tem algumas outras, assim, que estão... Tem no YouTube algumas também que eu fiz. Né? E para mim, assim, seria interessante nessas obras que são tão abertas, com possibilidades múltiplas de leitura, que houvesse, se o artista for vivo, essa consultoria com o próprio artista. Eu acho interessante para a gente trazer uma fidelidade ao que foi colocado, né? E a gente ter pelo menos não é uma comparação, mas uma diferenciação, assim, entre outras duas, entre mais duas audiodescrições ou uma, assim. Porque é isso, exatamente. Se você for audiodescrever essa imagem, inclusive pensando em paisagem sonora, pensando como é que vai ser ouvido e tudo isso, vai ser bem diferente, né? Tipo, ou não, ou talvez seja surpreendentemente comuns, assim, as leituras. Mas, enfim, mas pode ter diferenças aí. E é interessante que haja essa comparação, porque aí, para a pessoa com deficiência, né, visual, porque aí ela vai ouvir uma e vai ouvir a outra. E aí ela vai tirar, vai pensar, assim, através da paisagem mental que ela criou, pontes em comum, pontes de distanciamento. Tem outro recurso também, que é o mapa, tem a obra tátil, né? Que é a obra em miniatura. O relevo dessa obra que a gente viu, né? Tem uma foto aqui no meu celular que o Vinícius me mandou, que é o supervisor de lá. Deixa eu ver se eu consigo... Ó, eu vou mostrar aqui na tela, gente. Não sei se vai dar para ver. Ó. Essa é a obra tátil do bicho. Então, ela vai ler pelas mãos, e quando lê pelas mãos, ela vai ouvir também. Entendeu? Aí beleza, a leitura ainda não continua sendo a exata, a perfeita. Mas se tiver outra AD lá, talvez ela consiga balancear isso, né? E fazer a sua própria interpretação da obra. Aí eu coloco aqui 2 links, gente, ó. Esse de guia de audiodescrição e PNC Cultura. PNC Cultura tem as metas do Plano Nacional de Cultura. E esse aqui de baixo tem um guia que vai descrever passo a passo, não só a audiodescrição, mas em relação à tela, a janela de Libras, né? Que também diz tamanho, sabe? Onde é que tem que estar.
tem todos esses aspectos técnicos e também da legendagem, né? Para ensurdecidos. Aí embaixo o meu Instagram e meu e-mail, para caso alguém queira entrar em contato também, ficar à vontade, para a gente conversar mais sobre isso. É isso, gente. Queria agradecer assim, a vocês por estarem aqui. Acho que esse é o conteúdo assim, que eu quis trazer e sempre de uma maneira crítica, né? Não só a técnica, mas pensar criticamente essa ferramenta. E espero que vocês tenham conseguido visualizar melhor a tecnologia, né? A coisa para... Gente, que tanto coração! Tô adorando. E eles se juntam, né? Esses corações e se explodem. Tô passado, nem sabia que isso aqui existia no Gomit. Enfim, arrasaram. Obrigada. Vocês querem falar alguma coisa e tal? Fumar um cigarro. Fique à vontade. Só agradecer, o áudio. Agradecer por essa oportunidade. É algo que tem se tornado mais presente, mas ainda não é tão comum. Né? E para mim isso foi super interessante, né? Participar. E veio de uma forma muito comum, bem detalhada, digamos, né? Que não é só mais uma oficina, né? Das que eu já participei que costumam ser, de discussão você vai fazer isso e isso, e faz uma coisa muito geral, né? E aqui a gente teve a oportunidade de ver alguns detalhes e com exemplos, e muito bem feitos, né? Eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade com o áudio, porque eu me canso. E do que eu consegui ver aqui, é um áudio que eu não me cansei, que não cansa a audição, a atenção. Muito obrigada. É quase como se fosse uma outra obra de arte, né? É uma obra de arte da obra de arte. Eu também só queria agradecer por esse momento. Para mim foi riquíssimo estar com vocês. E aproveitei cada segundo. Espero levar aí para o resto da vida. Mano, com vergonha, gente, aqui. Não façam isso, viu? Alguém mais? Festival Quarentena. Oi, tudo bom? Eu queria agradecer. Eu sou a Fran Nascimento, né? Sou a produtora geral do festival, idealizadora também do festival. E aí eu queria agradecer. Muito obrigada, Jupira, por você ter topado fazer essa oficina, viu? Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui presente. E é isso. Aí agora, só falando um pouco mais sobre o festival, né? Já tomando essa liberdade para poder falar. O festival, ele vai dar início agora no finalzinho de abril, comecinho de maio, onde a gente vai ter as obras que vão estar disponíveis. Enfim, a gente está fazendo a curadoria, o resultado sai semana que vem. E aí a gente vai ter tanto audiodescrição, no caso, nos debates, tá bom? Então, todos os debates com dos realizadores audiovisuais vão conter audiodescrição. E os filmes vão conter legendagem específica para surdos e ensurdecidos, né, a LSE. E é isso. E também nos debates a gente vai contar com intérpretes de Libras. Logicamente que esse é uma primeira tentativa, né, de colocar a acessibilidade dentro do Festival Quarentena. Mas ainda não é o suficiente. E aí nisso eu já tomo liberdade para dizer, né, enquanto organizadora, entender também esse processo todo. Porém, a meta é que, em breve, né, futuramente, a gente consiga ter acessibilidades mais efetivas e maiores dentro desse corre, né? Incluindo, talvez, eu acho que também parte por um lance dessa primeira tentativa de capacitação da equipe, né? Porque, inicialmente, a oficina ia ser fechada só para a equipe, né? E aí, a Tamires, ela deu a dica de abrir a oficina, né? A Jupira prontamente aceitou também esse rolê. E aí a ideia é que a gente vá capacitando ainda mais a equipe para a gente talvez futuramente ter uma equipe
que saiba tanto fazer audiodescrição, quanto também saiba Libras, talvez, né? E aí eu acho que isso é muito importante para poder conversar, porque a gente não pode ficar também dependendo só de intérprete o tempo todo, né? E aí é isso. Eu acho que é um processo da gente começar a fazer esse corre, né? Logicamente, para todas essas implementações a gente precisa de grana, né? E aí, esse aí é um ponto também, então eu espero que futuramente a gente consiga ampliar o Festival Quarentena, ampliar os horizontes do Festival Quarentena, também das outras nossas produções pessoais, e que isso também não fique só no Festival Quarentena, né? Que as outras programações também tenham acessibilidades efetivas e uma compreensão também sobre a importância de se ter acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, né, para que não fique também só nesse rolê de tipo assim, estou botando acessibilidade porque eu quero passar no edital ou porque o edital obrigou, né? Eu acho que é parte também de uma conscientização de quem está nessas produções de entender tudo isso, né? E aí, nisso, muito obrigado também por vocês terem topado, se inscrito também. É isso, fico muito feliz com isso. Muito obrigada, Jupira, mais uma vez. E é isso, o Festival Quarentena não termina por aqui, na verdade já tá só começando. E é isso, muito obrigada, valeu, falou. Segue a gente no Instagram, valeu, falou, até mais. Pode falar, Jupira, alguma coisa se você quiser finalizar, valeu. Tô dando aqui os emojis, que eu acho ótimo. Depois que aprende, né? É isso. Beijos, gente. Curtam o festival. Massa, valeu. Beijos. Valeu, gente. Até muito mais. obrigado. Muito obrigada, Jupira. Até mais, gente. Valeu, gente.